Quem tem acompanhado a nossa série de estudos, estamos estudando o personagem Caim. Nós estudamos a primeira parte da história de Caim. Hoje nós vamos estudar a segunda parte. Vamos ler Gênesis 4, 1 a 16. E hoje eu perguntei para os meus alunos da oitava série, do oitavo ano, por que é que Abel matou Caim? E eles disseram por inveja. Eu disse, não. Como não? Não foi Abel que matou Caim. Foi Caim que matou Abel. Sempre confunde. Gênesis 4, 1 a 16. Vamos reler esse texto. Nós já lemos ele na semana passada, vamos reler hoje. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que levantou-se Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama na terra contra mim. Clama da terra a mim. E agora, pois, maldito por sobre toda a terra, és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por mais uma vez estarmos aqui, nestes momentos de louvor, de adoração, onde expressamos também nossa gratidão por conhecer-te, ó Deus, por saber quem o Senhor é e por saber o que o Senhor faz em nossas vidas. Te damos graças porque o Senhor se dá a conhecer a cada um de nós, revelando-se, ó Deus, através das Escrituras, e através delas podemos conhecê-lo e conhecê-lo como nosso Salvador e Senhor. Pedimos que nos ajude ao estudar a Tua Palavra, abra os nossos olhos, nosso entendimento, nos dê, ó Deus, compreensão deste texto e aplique-o em nossos corações. Em nome de Jesus oramos, amém. Nós dividimos esse estudo em 2 partes. A primeira delas, as lições sobre o ser de Deus, e a segunda, as lições sobre o ser humano. Na primeira parte, as lições sobre o ser de Deus, nós vimos que estes versículos, eles nos revelam que Deus é um Deus que se revela ao homem, que Deus é um Deus que requer verdadeira adoração, que Deus é um Deus que exorta e repreende com amor, que Deus é um Deus que exerce disciplina e que Deus é um Deus que usa de misericórdia. Na segunda parte, as lições sobre o ser humano, vamos ver o que Caim nos ensina sobre nós mesmos e sobre todo o ser humano. Há lições importantíssimas que muitas vezes
são percebidas em atitudes e tendências dos homens em todos os tempos. Então quero destacar aqui também 5 lições que nós podemos tirar da vida de Caim. Obviamente as lições vão apontar para aspectos negativos na vida de Caim. E quando nós apontarmos esses aspectos negativos, nós estamos sendo também convidados a manifestar o seu aspecto positivo. Então, a primeira coisa que nós observamos em Caim é que Caim ofereceu a Deus uma adoração não sincera, uma adoração insincera. Lá no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 23, o Senhor Jesus disse à mulher samaritana: vem o tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Lembre-se que a mulher samaritana estava perguntando: onde adorar a Deus? Neste monte, em Gerizim, ou lá em Jerusalém? E o Senhor respondeu a ela: não em Gerizim e nem em Jerusalém, porque o que importa não é o lugar em si, mas a atitude do adorador. E que atitude é essa? Em espírito e em verdade. E quando nós lemos esse texto, nós percebemos que Caim não ofereceu a Deus uma adoração em espírito e em verdade. Por quê? Por alguns motivos. O primeiro deles, a adoração de Caim foi oferecida de acordo com seu entendimento e com a sua sabedoria, e não de acordo com a vontade de Deus. Fica claro no texto que Deus já havia revelado o modo pelo qual ele deveria ser adorado, e que Abel ofereceu a adoração segundo o modo que Deus requeria, segundo a vontade de Deus. Já Caim procurou oferecer a Deus de acordo com o seu próprio entendimento, de acordo com a sua própria sabedoria, com as suas próprias decisões. E uma coisa que nós aprendemos na Bíblia é que devemos ser adoradores a Deus, mas devemos ser adoradores conforme a vontade do Senhor, segundo a vontade do Senhor. A adoração de Caim foi insincera, porque foi uma adoração onde ele trouxe daquilo que lhe sobrava, do fruto da terra, e não das primícias, como seu irmão Abel. Notem, os irmãos, que o texto diz que depois de alguns tempos Caim trouxe uma oferta ao Senhor, ao passo que Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. E essa comparação entre os dois faz toda a diferença. Não bastavam boas intenções. Alguém podia dizer: pelo menos Caim trouxe alguma coisa a Deus, pelo menos ele estava bem intencionado, mas boas intenções são suficientes quando Deus determina o modo pelo qual Ele deseja ser adorado? Quando Ele estabelece o modo pelo qual Ele deseja ser adorado? A adoração de Caim foi uma adoração que não era conforme a revelação de Deus, era uma adoração com aquilo que lhe sobrava, não das primícias do fruto da terra. Note que quando Deus fala que nós devemos adorá-lo, Ele diz que nós devemos empregar todo o nosso coração, todo o nosso entendimento e todas as nossas forças. Então, todo o nosso ser tem que estar envolvido nessa adoração a Deus. E é nisso que constitui uma adoração em espírito e verdade. Simplesmente estar na igreja, simplesmente cantar, simplesmente ler a Bíblia, simplesmente orar, muitas vezes pode não ser uma adoração verdadeira. Por quê? Porque se ela tiver só a forma e não tiver o conteúdo, vai ser algo exterior que não agradará a Deus. A adoração a Deus tem que ser do mais profundo do nosso ser e das primeiras coisas da nossa vida. A adoração de Caim foi insincera por uma terceira razão. Era uma adoração formal e ritualística. Não vinha de um coração grato, não vinha de um coração fiel. É mais ou menos como se Caim dissesse: bem, trazendo para os dias de hoje, eu vou à igreja cumprir as minhas obrigações, vou lá, vou sentar, vou ouvir a leitura bíblica, vou cantar, vou participar das orações e vou embora. Já cumpri as minhas obrigações para com Deus. É como se
Caim dissesse: olha, eu vou fazer isso não porque não porque é o desejo do meu coração, não porque eu estou envolvido de corpo e alma nisso. Vou fazer para cumprir a minha parte. Isso, meus amados, é uma adoração formal e ritualística. E nós corremos o risco de oferecer uma adoração formal e ritualística para Deus, com certeza, se nós não colocarmos no nosso coração em tudo quanto nós fazemos para o Senhor. Devemos estar presentes de corpo, alma, de coração, mente, sentimentos, oferecendo o nosso culto com todo o seu conteúdo, com toda a sua essência, não somente de forma ritual e formal. Nosso coração, quando vai cultuar a Deus, deve estar cheio de gratidão, cheio de alegria, e deve ser uma resposta de fidelidade a Deus. A adoração de Caim era insincera porque o seu coração era insincero diante de Deus. Então, primeira coisa que nós aprendemos com Caim: não oferecer a Deus uma adoração insincera. A nossa adoração tem que ser sincera, fruto de lábios que confessam ao Senhor, fruto de um coração grato, que envolva a nossa mente, as nossas emoções, os nossos sentimentos, todas as nossas forças. Devemos estar plenamente na casa de Deus e plenamente em adoração a Deus quando nós o adorarmos. Há um texto em que a Bíblia diz: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. E isso é uma adoração insincera. Dizer palavras bonitas, falar coisas certas, pronunciar versículos bíblicos, nem sempre se constitui numa adoração, porque pode ser uma honra só dos lábios, mas não do coração. Segunda coisa que aprendemos em Caim é que a sua adoração era de aparências. Ela está ligada a esse último item aqui, uma adoração só de aparências. E nós já fizemos referência ao Salmo 50 no estudo passado. Vamos voltar os olhos para o Salmo 50 de novo. No Salmo 50, o salmista registra que o povo adorava a Deus. E como é que eles adoravam a Deus, segundo o salmista, lá no Salmo 50? Se os irmãos quiserem conferir, eles traziam seus holocaustos, eles traziam os seus sacrifícios, eles prestavam a sua adoração no templo, eles guardavam todas as solenidades, eles guardavam todas as festas religiosas, mas a grande censura que o salmista faz no Salmo 50 é que o coração do povo estava completamente distante de Deus, que tudo quanto eles faziam, eles estavam fazendo simplesmente para cumprir um rito, oferecendo a Deus uma adoração de aparências. Veja o versículo 21 do Salmo 50, eu destaquei esse versículo para nós refletirmos nessa noite. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Note que eles adoravam a Deus como se estivessem servindo a um homem. Os homens se impressionam com aparências, né? Os homens muitas vezes acham que a aparência, ela indica essência, mas para Deus, a aparência não indica essência. Alguém pode pensar: poxa vida, os israelitas traziam lá centenas de animais para serem sacrificados, traziam centenas de animais para o holocausto, eles estavam sempre no templo, eles estavam guardando todas as solenidades, todas as festas religiosas. Nossa, esse povo é um povo fiel, esse povo é um povo que adora a Deus. E Deus, olhando para tudo o que eles faziam, dizia: olha, se vocês acham que eu vou me agradar só com os animais, só com os holocaustos, só com a presença de vocês nas solenidades, só com a participação de vocês nas festas religiosas, vocês estão totalmente enganados, porque eu não sou homem para ser agradado como um homem é agradado, né? Pensavas que eu era teu igual, mas eu porei tudo à tua vista, eu te arguirei. E aí a gente percebe então o quão complexo é o culto que nós prestamos a Deus. Um culto que não é um culto só de aparências.
Note que, num outro contexto, convido os irmãos agora para abrirem Isaías 1, versículos 10 a 16. O povo de Israel estava tentando fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Vamos ler alguns versículos desse capítulo 1 de Isaías, para nós nos situarmos e compararmos o contexto do Salmo 50 e o contexto aqui do capítulo 1 de Isaías. Isaías capítulo 1. A partir do versículo... Isaías capítulo 1. A partir do versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do vosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão nos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de sofrer. E alguém pode pensar, mas não foi Deus que instituiu o sistema sacrificial, os holocaustos, os sacrifícios? Foi, mas não instituiu para que as pessoas oferecessem isso da boca para fora, formalmente, ritualisticamente, aparentemente. Isso tinha que estar ligado a algo no coração. Note que até as mesmas coisas que Deus institui, se forem oferecidas a Ele de modo errado, são insuportáveis aos olhos dele. Alguém já disse que através dos hinos nós cantamos as mais belas verdades. E não é assim? Mas também nós proclamamos as maiores mentiras, se nós não estivermos vivendo aquilo que nós estamos cantando. E isso é muito sério. Vou citar um exemplo, um dos hinos: estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar, faz-me entender teu querer, né? Faz-me servir-te melhor. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. É uma declaração maravilhosa. É um pedido de que Deus, através da mensagem, toque mais profundo no nosso ser. Mas se nós declaramos isso e não nos abrimos à palavra do Senhor e à possibilidade de sermos transformados por ela, não estamos falando a verdade. Não estamos adorando. É uma adoração só de aparências. E Deus abomina uma adoração só de aparências. Uma terceira lição sobre Caim, e como eu disse, uma lição que nós devemos aprender a rejeitá-la. Um coração obstinado e rebelde. E aí, nós já citamos isso nas outras mensagens, é possível perceber diversas evidências da obstinação e rebeldia de Caim. Vamos relembrar. Deus admoesta e exorta a Caim. E Deus pode fazer isso de uma maneira melhor do que qualquer conselheiro, que qualquer psicólogo, que qualquer amigo. Por quê? Porque Deus conhece o mais profundo do nosso ser. Ainda a palavra não chegou à nossa boca e Deus a conhece toda. Deus sabe das intenções do nosso coração. Note que Deus confronta Caim quando o seu semblante se descai. Por que está descaído o teu semblante? Caim não respondeu a Deus porque estava descaído, mas Deus sabia. Tanto é que Deus diz a ele: olha, se você proceder corretamente, não é certo que a tua oferta será aceita como foi do teu irmão. Eis, porém, que o teu desejo será contra ti, e o pecado está à tua porta, cumpre, porém, dominá-lo. Que aviso mais solene, mais gracioso, mais misericordioso do que esse? Deus nos avisando antes de pecar: olha, tome cuidado, o pecado está aí, está na sua porta, né? Tome cuidado. Você vai deixar entrar? Você vai permitir que ele te domine? Estou te avisando, né? Dá tempo, faça o que é certo.
você vai ser aceito. Mas qual a reação de Caim? Obstinação e rebeldia. Obstinação e rebeldia. No segundo momento, a obstinação e rebeldia se manifesta quando, por exemplo, Deus pergunta para ele: o que fizestes? Era uma chance dele confessar. E é lógico que a gente trabalha com hipóteses, né? E vale a pena perguntar diante dessas hipóteses: e se Caim confessasse o seu pecado quando foi confrontado pela primeira vez? E se ele confessasse o seu pecado depois que matou seu irmão? Será que ele alcançaria misericórdia e graça? Exatamente. E é por isso que Deus confronta. Primeira vez, segunda vez, né? A primeira vez ele se mantém rebelde, por quê? Porque ele não atende à advertência de Deus e não dá ouvidos ao solene aviso de Deus e vai e mata o seu irmão. Na segunda vez, porque ele nem sequer reconhece o que fez e, pelo contrário, questiona a Deus: onde está teu irmão? Essa era uma pergunta para acertar direto a consciência de Caim, né? E nesse momento, ele poderia pensar: meu Deus, o que eu fiz? Levantei-me contra o meu irmão e o matei. Tenha misericórdia, Senhor. Mas não foi isso que ele fez. Qual foi a resposta? Acaso sou eu tutor do meu irmão? O que eu tenho a ver com a vida do meu irmão? Em outras palavras, é isso que ele disse a Deus: o que é que eu tenho a ver com a vida do meu irmão? Oi? E aí que está um ensinamento importante para nós. Nós somos tutores uns dos outros, sim, e responsáveis uns pelos outros, sim. Se fazemos parte do corpo de Cristo, não adianta dizer para Deus que não somos tutores dos nossos irmãos. Somos tutores deles, somos responsáveis por eles, compartilhamos a vida com eles. E o que diz a Bíblia sobre os nossos irmãos em relação a essa tutoria, a essa tutela? Se ele sofre, nós sofremos com ele. Se ele se alegra, nós nos regozijamos com ele. Nós somos sim tutores dos nossos irmãos. Então não é uma pergunta retórica de Deus, nós somos tutores dos nossos irmãos. Mas olha a rebeldia e a obstinação de Caim: acaso sou eu tutor do meu irmão? Meus queridos, a rebeldia de Caim e a obstinação de Caim vai além. Eu nem destaquei aqui nesse estudo, né? Mas algo que me veio na leitura do livro de Gênesis: o que fez Caim quando nasceu seu primeiro filho? Deu um nome a ele, certo? Que nome que ele deu ao seu primeiro filho? Vamos lá, vamos voltar lá, Gênesis 4. Gênesis 4:17. E coabitou Caim com sua mulher, e lhe concebeu e deu à luz a Enoque, certo? O que fez Caim? Nesse versículo, o que Caim fez? Edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do filho dele. Está certo? Está certo ele edificar uma cidade? Ou é um ato de rebeldia? Por quê? Exatamente, olha o detalhe aqui do versículo 12. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Caim estava dizendo: é assim que Deus quer? Pois não, vou mostrar o contrário. Eu vou edificar uma cidade. Eu vou habitar numa cidade, eu não vou cumprir a sentença de Deus sobre a minha vida. Rebeldia, obstinação. A Bíblia deixa muito claro que quem é rebelde e obstinado, ele será quebrantado por Deus sem que haja cura. O homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço será quebrantado sem que haja cura, diz a palavra de Deus. Então, se há algo que nós devemos aprender com Caim, é não sermos rebeldes e nem obstinados.
Aí alguém pode, mas Caim se perdeu, será que eu, como servo de Deus, nascido de novo, posso ser rebelde e obstinado? Seria bom se a gente não pudesse, né? Seria muito bom se a gente não pudesse. Mas é possível que eu e os irmãos, em alguns momentos, tenhamos sido rebeldes e obstinados também. Deus deixa claro, não faça, e a gente vai e faz. Se arrependa e nós retardamos o arrependimento. Confesse e nós retardamos a confissão. O grande rei Davi foi rebelde e obstinado quando cometeu um pecado. E ele mesmo disse que, ao se calar em relação aos seus pecados, os seus ossos se envelheceram, o seu vigor se tornou em sequidão de estio, a mão de Deus pesava dia e noite sobre ele. Eu pergunto, será que Davi não tinha consciência de que ele cometeu adultério e homicídio antes que Natã dissesse para ele? Oi? Será que ele lá no seu interior, como um rei que conhecia a vontade de Deus, ele não tinha consciência? Eu acredito que ele sabia que era errado. Porque ele fala que ele calou os seus pecados, né? Então ele tinha consciência, só não tinha reconhecido e confessado. Porque ele mesmo diz, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os seus meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. E aí veio o ato disciplinar de Deus, o profeta Natã, que disse, olha, você cometeu este pecado. E aí então ele reconhece, confessa, tem o perdão, mas sofre as consequências do seu pecado. Pois não. Exatamente. Há limites, né? Mesmo para um rei. Porque ele, como rei, podia realmente fazer qualquer coisa e fez. Só que há uma lei, a lei de Deus que está sobre todos, inclusive sobre Davi. Então, note que Davi, por algum tempo, foi obstinado, foi rebelde. Foi avisado e não deu ouvidos ao aviso de Deus. E esse é um risco que todos nós cometemos. Há os avisos e nós ignoramos os avisos. São as placas sinalizadoras no trânsito. Se a gente vê e não dá a atenção devida, a gente pode sofrer as consequências. Uma quarta coisa em Caim, um homem sem domínio próprio. O que é domínio próprio, irmãos? Como? Exato. Vamos pensar o domínio próprio na área das emoções. Deus nos fez seres emocionais. E se nós herdamos a imagem e a semelhança de Deus, Deus nos fez como Ele, seres emocionais. Pode ver que a Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece, que Ele se alegra. Nós nos entristecemos, nós nos alegramos, e estas são emoções, de certa forma, positivas, mas nós nos iramos também. Nós nos iramos também. Há emoções em nós que são boas, mas há emoções em nós que são ruins. Há desejos em nós que são bons, há desejos que são ruins. E as nossas emoções e desejos se manifestam no nosso corpo físico. Deus sabia que estava passando com Caim. O seu semblante estava descaído. Mas eu pergunto, se Abel prestasse atenção no irmão, ele ia perceber uma coisa diferente, não ia? Por que será que Caim está azedo, né? Por que será que ele está com essa cara? A gente não percebe isso na vida da esposa, do esposo, dos filhos, dos colegas de trabalho? Percebe?
Percebo isso nos meus alunos. Às vezes eu chego lá e você não está bem hoje, né? Ah, não estou, professor. Então a gente percebe que as emoções, elas afetam o nosso físico, certo? E há emoções boas que afetam o nosso físico, mas emoções ruins. A ira, por exemplo, é uma emoção ruim. Agora, é pecado se irar? Quando que se torna pecado? Quando a gente peca, né? Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, note, algumas coisas vão nos tirar do centro, né? Fazer com que fiquemos irados, mas isso não pode nos dominar de jeito nenhum, não pode se pôr sobre nós, não pode nos levar a pecar. Agora, dizer que o cristão nunca vai ficar irado é negar a sua própria natureza, aliás, a imagem é a semelhança do próprio Deus. Então, o domínio próprio é essa capacidade que nós temos de dominar as nossas próprias emoções, os nossos próprios sentimentos, a nossa própria tendência, a nossa própria natureza. Isso é domínio próprio. Voltando ao caso de Davi. Quando é que começa o pecado de Davi? Quando ele? Exato. Ele estava lá no palácio, acordou tarde, né, os soldados todos na guerra, na batalha. Ele deveria ter ido à guerra com os soldados, não foi, dormiu até tarde, levantou-se, estava passeando lá pelos corredores do palácio, viu uma mulher nua, tomando banho. Até ele pecou? A partir do momento em que ele deseja, aí ele peca, né? Se ele viu, ele não pecou. Se ele olhou e fixou seu olhar, ele pecou. Porque ele poderia muito bem ter virado as costas, ter voltado para dentro do palácio. Oi? Mas aí está, aí é o segundo passo. Uma coisa é ele enxergar, né? Nós temos olhos e enxergamos. Outra coisa é deter o olhar, fixar o olhar, desejar, mandar buscar, adulterar. Aí perceba que uma coisa vai chamando a outra e evidencia-se um homem sem nenhum domínio próprio. Agora, se ele tivesse, né, o mínimo de bom senso, ele não faria isso, porque ele conhecia a vontade de Deus. Não faria isso como um rei, porque conhecia as consequências disso para o reino, mas ele o fez. Pois não? Era casado. Com certeza, porque alguém deve ter informado, olha, ela é casada com um dos seus soldados. Agora notem como as consequências vão crescendo, né? Ela engravida, ele tenta embebedar Urias para que disfarçasse assim o seu pecado. Urias não cai na conversa do rei, ele manda matar Urias. Então notem, um abismo chamando outro abismo, né? Como diz a Bíblia, é o fragor das quedas d'água, né? Das suas catadupas. Então uma coisa vai chamando a outra. Um ponto importante aqui, meus amados, os nossos pensamentos e sentimentos não justificam as nossas atitudes, certo? O fato de sermos nós, termos uma natureza que muitas vezes nos chama para o pecado, não justifica nós satisfazê-la, né? Muita gente diz, a carne é fraca, né? Eu me lembro que um dos professores de seminário falava, desde quando o pecado é fortificante? Né? Então, o pecado não é fortificante, a carne é fraca, mas não é o pecado que vai fortalecê-la, é a nossa comunhão com Deus. O nosso jeito de ser, ou a nossa herança genética não justifica os nossos erros. Ah, eu sou bocudo porque eu sou italiano. O Espírito Santo então não age sobre os italianos e sobre o sangue dos que vieram da região mediterrânea? É raça, nossa, é sangue quente. O sangue de Cristo tem que ser mais forte do que o seu sangue quente. Então não justifica, nada justifica o nosso pecado, nada. Nosso sangue quente não pode se sobrepujar ao sangue de Cristo, que nos redimiu.
O nascido de novo tem que ter domínio próprio, tem que ter, e deve exercer esse domínio próprio, porque quando deixa de exercê-lo, muitas vezes sofre consequências, ainda que muitas vezes sejam em coisas pequenas. Vou dar um exemplo pessoal. Eu sempre procuro acolher os alunos e compreender as causas, por exemplo, de algum atraso. Mas um dia, isso faz anos, eu estava na minha sala, quando eu saí tinha 20 alunos aguardando no corredor porque tinham chegado atrasado. E naquele dia eu perdi a paciência. Eu falei, olha, vou mandar todo mundo embora, porque não é possível 20 alunos chegando atrasados na escola. Vou mandar todo mundo embora. Mas era da boca para fora, porque eu ia acolher esses alunos, deixar entrar, fazer uma observação lá e deixar entrar. Muito bem, acabei deixando todo mundo entrar, daqui a pouco veio uma mãe, muito brava, né? Porque achou que a gente deveria ter um olhar de compreensão para com a filha dela, né? Porque ela tinha se atrasado em trazer a filha da escola, e a filha tinha se atrasado por esta razão, e nós não vimos a razão dela. Eu falei, puxa vida, o único dia que eu perco a paciência, né? Ainda enfrento consequências de uma atitude minha aqui na escola. Então, uma coisa muito simples, mas às vezes pode ter consequências maiores. Eu já contei uma vez que eu estava dirigindo para Tatuí e tentei ultrapassar um carro, um Fiat 147, e eu de Fusca, então a disputa era boa, né? A hora que eu tentei ultrapassar, ele acelerou e não deixou. Eu estava passando uma lombada, ele acelerou e não deixou. Eu fiquei muito indignado, muito bravo. Estava com o Géser. Eu falei, pois agora eu vou acelerar, eu vou dar farol nesse rapaz. E fui atrás, acelerando, dando farol, acelerando, dando farol. Esse homem se desesperou e saiu no acostamento. Quando ele saiu no acostamento, o Fiat deve ter dado um buraco, só fez um barulho e pulou. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Né? Poderia ter causado um acidente grave, né? Ter estragado o carro, se é que não estragou, né? Eu falei, nunca mais eu vou deixar me dominar aqui pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções, porque eu poderia ter causado um problema sério para ele, né? E para mim também, logicamente. Então, quão importante é a questão do domínio próprio. Eu fiz uma comparação do Caim indignado e do Caim castigado, né? Qual é o melhor, qual é o estado de Caim que é o melhor? O indignado ou o castigado? O que era mais fácil ele suportar? A sua indignação e inveja ou suportar o castigo de Deus depois? O que era mais fácil? O que os irmãos acham? Sim. Agora veja, ele não consegue dominar o fato de ele estar irado, com o semblante caído, né? Então, mas ele falou, não, eu quero continuar irado, eu quero continuar indignado. Não, eu quero descontar em alguém, né? Na minha opinião, o suportar o castigo de Deus foi muito pior. Porque uma coisa é você ter domínio próprio e colocar as suas emoções no devido lugar. Outra coisa é aguentar a mão de Deus sobre você. E Deus disse, olha, você é maldito sobre a terra, você vai ser errante, né? Você não vai nem colher aquilo que plantou, você vai ser nômade, né? E ele mesmo diz, é forte demais esse castigo, quem me encontrar vai me matar, né? Então note que seria muito mais fácil ele botar as suas emoções no devido lugar, botar o seu desejo no devido lugar, reconhecer a exortação de Deus, né, oferecer um sacrifício agradável a Deus, do que depois ele aguentar as consequências do seu pecado. A mesma comparação com Davi, o que era mais fácil, Davi virar as costas e voltar para o palácio, ou depois ele aguentar as consequências da mão de Deus pesando sobre ele? Era muito mais fácil ele virar as costas e voltar ao seu palácio. Exato. Com certeza. Ainda que esse sinal fosse uma marca de misericórdia também, né?
Agora notem, é a questão, ai, foi mais forte do que eu, já ouviram essa expressão? Nossa, foi mais forte do que eu, é mais forte do que eu. Queridos, nada pode e deve ser mais forte do que nós, que somos chamados a ter o domínio próprio, nada. Vamos falhar, eu citei 2 vezes em que falhei aqui em não ter domínio próprio, né? E também as consequências disso. Mas isso não pode ser uma prática comum e rotineira na nossa vida. A gente não pode ser essa pessoa que tem pavio curto ou não tem pavio. Nós somos chamados a ter um enorme pavio, né? Por quê? Porque isso é domínio próprio. Quinta lição, última lição, o homem é marcado pelo pecado, que é o que o presbítero Wagner falou. É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem encontrar-me comigo matará. Bom, é uma marca, é uma consequência do seu pecado, né? E a grande questão é, Deus, quando nós pecamos e reconhecemos o pecado, nos perdoa? Sim, perdoa, mas nos livra das consequências? Não, né? Não nos livra das consequências. Então, há consequências do pecado. Davi não teve consequências do pecado? Qual foi a consequência? A espada jamais se apartará da tua casa, né? Então note, Deus é misericordioso, Ele nos perdoa, mas há consequências para os nossos pecados. Eu costumo dizer, até naturais. Leis estabelecidas por Deus trazem consequências quando são quebradas. Quebre a lei da gravidade para ver, né? Vai ter consequência ou não? Vai ter consequência. Se quebrar uma lei espiritual, também vai ter consequência. É a mesma dinâmica, vai ter consequência. Caim teve que enfrentar estas consequências, ainda que a marca, como eu disse, fosse um sinal de misericórdia. Quem vê-lo marcado não o mataria, mas ele seria um proscrito, ainda que sob a graça e a proteção de Deus. Olha que interessante, até aqui a misericórdia de Deus entra em ação, né? Deus podia deixar ele à mercê das consequências do seu pecado. Ó, filho, eu avisei, se você não quis ouvir, problema é seu agora. Ah, mas é pesado demais, problema é seu. A quem encontrar vai me matar, pois é, você não quis isso, você não escolheu, se vira. Mas Deus ainda assim age com misericórdia e graça, coloca ali uma marca, promete cuidar dele e da sua descendência. Então, ainda assim, alguém marcado pelo pecado, mas pela graça e pela misericórdia de Deus. Muito bem, conhecimento de Deus, ele deve promover em nós transformações. Caim conhecia Deus. Falamos de Davi, Davi conhecia Deus, né? E se nós conhecemos a Deus, esses 5 pontos que nós citamos, agora positivamente devem se fazer presentes em nós. Devemos apresentar a Deus uma oração sincera, uma adoração não só de aparências, mas de todo o nosso coração, mente, entendimento e forças. Devemos ter um coração brando, um coração quebrantado diante de Deus, jamais sendo obstinados e rebeldes. Devemos ser pessoas que procurem viver como fruto do Espírito o domínio próprio por o maior tempo possível na sua vida, e devemos ser pessoas marcadas pelo selo do Espírito, né? E não pela evidência do pecado. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos foi dado como um selo, como um sinal, e é este selo, este sinal que nós devemos evidenciar. E como é que nós evidenciamos que temos o Espírito Santo? Manifestando o seu fruto, dentre outras coisas, manifestando o domínio próprio, que é um dos aspectos do fruto do Espírito Santo. Muito bem, chegamos à conclusão das nossas lições sobre Caim. Os irmãos viram alguma outra lição que nós não destacamos aqui no texto e querem compartilhar? Algum outro aspecto?
Sim. Sim, sem dúvida. Alguém poderia fazer uma pergunta e não fez. E é uma pergunta que muita gente faz. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Quem era a mulher de Caim? É uma pergunta que muita gente faz, por quê? Porque parece que a Bíblia está citando em termos cronológicos, mas é importante destacar que a Bíblia, ela não nomeia todos os filhos de Adão e Eva, não nomeia todas as gerações de Adão e Eva, certo? E em Gênesis, capítulo 5, a gente vai ter uma informação bem interessante a esse respeito. Gênesis 5:3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou Sete. Não é esse texto, deixa eu ver aqui. É um texto onde se diz que Adão, ele teve filhos e filhas. 4. Viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Ou seja, quem era a esposa de Caim? Também não diz que Caim, logo depois que matou Abel, já saiu e se casou. Passou muito tempo. Aliás, o tempo ou era contado de forma diferente, ou era vivido de forma diferente, né? Então, há um casamento ali entre membros da própria família, daí que Caim acha uma esposa. Caio Fábio vai dizer que não, vai dizer que já existiam outras linhagens de pessoas existentes ali e que a Bíblia escolhe só uma linhagem para falar dela, então ele encontra pessoas de outras linhagens e por aí vai. Mas esse versículo aqui nos esclarece que a família de Adão e Eva era grande e dentre estes familiares Caim encontrou esposa para si. Quantos anos tinham, né? Sim. Exato. Muito bem, se ninguém mais tiver alguma consideração, nós vamos encerrar o nosso estudo, pois não? Sim. E alguém pode, mas casamento com os consanguíneos não dão problemas, né, genéticos. Devemos lembrar que a humanidade estava no início.
da sua existência, né? É interessante pensar que existem até hoje algumas tribos em determinados locais, né, até mesmo no Brasil, que eles casam-se entre a sua própria parentela, né? Sim, perfeito. Se ninguém mais, vamos encerrar. Agradeço a presença dos irmãos.